O Diário de Ribeirão Pires realizou gravações com os principais pré-candidatos ao passe em 2016. O objetivo é que todos tenham espaço para exporem suas ideias através de uma websérie. Os candidatos responderam a 5 perguntas. 2 delas foram feitas pela população, através de nossa página do Facebook. Outras 2 elaboradas pela equipe do Diário de Ribeirão Pires. E uma feita por um veículo de comunicação da região. Agradecemos ao Diário do Grande ABC, a Folha de Ribeirão Pires e a Voz de Ribeirão Pires que prontamente atenderam o nosso pedido. Cada candidato teve 1 minuto e meio para responder cada questão. Além disso, eles tiveram outro 1 minuto e meio para considerações finais. O pré-candidato Luiz Carlos Greco, do PRB, havia confirmado presença, mas por conta de um falecimento na família, ele não conseguiu comparecer às gravações. O pré-candidato Zé Nelson, do PSD, também tinha um compromisso marcado e não conseguiu comparecer às gravações. Já o prefeito Saulo Benevides, atual prefeito e candidato à reeleição pelo PMDB, recusou, através do secretário de comunicação, o convite do Diário de Ribeirão Pires. Nós vamos liberar uma entrevista por dia. Para saber as datas, acesse o nosso site www.diariorp.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Fique agora com a entrevista do pré-candidato do dia. Olá e bem-vindo ao especial com os pré-candidatos ao passo de Ribeirão Pires do Diário de Ribeirão Pires. Hoje estamos aqui com a professora Rosi do PSDB. Muito obrigado pela presença e bem-vinda, Rosi. Eu que agradeço, Caio, a presença aqui no Diário de Ribeirão Pires. Rosi, vamos para a primeira pergunta, então, essa do Diário de Ribeirão Pires. Tá certo. Ribeirão é a única instância turística aqui do Grande ABC, Rosi. Como você vê a atual situação do turismo e quais seus planos para esse segmento? A palavra para o nosso turismo hoje é abandono. Todos os pontos turísticos abandonados. Eu acho que indo em outras cidades, como Campos de Jordão, São Pedro, Águas de Lindóia, a gente vê que com pouco investimento você traz para a cidade realmente uma questão turística atuante e com o desenvolvimento do grande potencial da nossa natureza aqui em Ribeirão. Nós temos a represa, nós temos caminhos com trilha, né? Nós temos a água, que eu acho que a Estância Pilar, hoje você, né, tem esse potencial e você teria que realmente, né, fazer um trabalho entre o comércio de Ribeirão, a rede de hotéis e a questão do turismo. Aproveitar a nossa represa, a Pedra do Elefante, que é maravilhosa, o parque que está lá fechado, abandonado, o morro, né, Santo Antônio. Então, realmente, o potencial turístico de Ribeirão é muito grande. Precisa de ter um bom investimento, um planejamento e aproveitar a nossa natureza, que é maravilhosa. Perfeito, Rosi. Essa é a segunda pergunta também do Diário de Ribeirão Pires. Recentemente, o governo tucano de São Paulo anunciou uma reorganização escolar que gerou muita polêmica e acabou até sendo suspenso pela justiça, né? Como a senhora viu esse episódio? Bom, eu sendo da educação, o que eu percebi? Que houve aí uma questão da implantação e de uma discussão com a comunidade, a falta dessa discussão. E até me comoveu ver aqueles jovens lutando pela educação do estado de São Paulo, que realmente o nosso estado é o carro-chefe, né? E a educação não pode ser diferente, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser realmente a melhor. E com tantos recursos que o Estado dispõe, né? E quando a gente viu todo esse movimento, que a reorganização, você trabalhar com escolas, com a faixa etária adequada, com o segmento adequado, é muito positivo. Mas desde que haja a participação dos envolvidos, dos professores, dos pais, dos alunos. Então, o que eu percebi foi essa falha no processo, durante o processo, desde o início da implantação e depois com a suspensão por parte do governador do projeto da reorganização. E que isso, para o ano de 2016, seja retomado, mas de forma bem organizada, com um planejamento de discussão nas escolas, nas diretorias e com todos os envolvidos no processo.
tá certo? Porque quem vai ganhar é a qualidade de educação, são os alunos, é o estado de São Paulo. Conclua, por favor, Rosi, obrigado. Terceira pergunta agora de um veículo de comunicação da região, da Folha de Ribeirão Pires. Tá certo. Seus opositores dizem que a senhora não possui as condições necessárias para administrar uma cidade como a de Ribeirão Pires. Colocam a falta de experiência e a inabilidade política como as principais causas. Como que a senhora faz uma avaliação dessas afirmações? Bom, eu administro há 30 anos. Eu já fui diretora de escola, eu já fui secretária da educação, eu administrei um orçamento maior que muitas cidades, tá certo? E fui contemplada com prêmios como a melhor educação do estado. Realmente, isso me dá toda a condição hoje de administrar um orçamento maior apenas, com bom planejamento, com uma equipe qualificada, que é o grande... hoje um gestor público, ele sabe que ele precisa de ter uma equipe qualificada para que a gente possa, sim, implementar todos os programas, todos os projetos que a cidade requer. No segmento da saúde, de infraestrutura, do turismo, tá certo? A cidade, ela realmente tem que ser pensada para os 4 cantos de Ribeirão. E eu tenho certeza que com a experiência desses 30 anos de gestora pública, me dá a condição, sim, com uma grande equipe e com a cidade de Ribeirão apoiando a professora Rosi, eu saio em 2020 de cabeça erguida, assim como saí nos 8 anos que estive numa gestão pública na secretaria. Então, eu realmente... Conclua, por favor, Rosi. Gostaria de deixar claro, e quem pode pesquisar o meu passado como secretária, eu não tenho um apontamento de Tribunal de Contas do Estado. Todas as contas foram aprovadas durante minha gestão como diretora, como supervisora de ensino e como secretária. Obrigado, Rosi. De Ribeirão. Vamos para a quarta pergunta, agora essa que veio na nossa página do Facebook, do Nil Figueiredo. Ele pergunta qual que é o projeto viável para reverter a rota de descrédito com a política local e qual o plano de saneamento das contas municipais aqui de Ribeirão, Rosi. É lógico, nós vamos ter que, entrando em 2017 na prefeitura, em primeiro lugar, nós temos que ver o que isso impacta na questão do orçamento e rever todo esse processo, né? Você hoje entra numa rota, como você disse, de descrédito não só da política municipal, mas a nível de estado, a nível federal também, né? Esse descrédito e agravado pela crise econômica que o país está enfrentando, o primeiro passo é ter clara as ações para que todo esse planejamento em cima da questão financeira não recaia também nos nossos munícipes, aumentando impostos. Por isso que o trabalho de uma equipe séria, voltada para as questões básicas da cidade, sem projetos mirabolantes, tá certo? Mas sim voltada para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, segurança. Isso sim traz o desenvolvimento e, posteriormente, uma melhor qualidade para a nossa cidade. Perfeito. Agora vamos para a quinta pergunta, também vinda da nossa página do Facebook, do Rafael Carvalho. Ele pergunta qual que é o planejamento sobre a economia da cidade e o surgimento de novos empreendimentos. Lógico, como você disse na primeira questão, o turismo aqui ele tem que ser um ponto crucial para o nosso desenvolvimento, tá certo? Então, os investimentos, as parcerias com o poder público, estadual, federal, trazer recursos para a nossa cidade, isso para desenvolvimento dos pontos que nós temos a verba do DAD para ser melhor aplicada, tá? Com projetos que visem o desenvolvimento turístico da cidade. Quando você hoje associa todos esses fatores que eu estou falando para você e uma boa gestão pública de recursos financeiros,
que realmente vá de encontro com a vocação da nossa cidade, que é, o próprio nome diz, estância turística, e que você desenvolva o que hoje nós temos e os novos investimentos para essa área do turismo, tá certo? Visando uma hotelaria de qualidade, uma gastronomia e o turismo. Nós tínhamos até um projeto na gestão passada do Hotel Escola, que ele formaria realmente pessoas que poderiam trabalhar nesse desenvolvimento, ajudar a cidade sem custos, né? É isso que a gente quer. O poder público ele tem que ser criativo, ele tem que buscar soluções. Conclua, por favor, Rosi. Com eficiência e qualidade. Rosi, agora você tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Bom, quando a gente aceita um desafio, a gente quer entrar de cabeça erguida. Eu sempre falo, durante o governo que eu fui secretária, eu já disse que eu não tive um problema jurídico, uma questão de rejeição de contas, administrando um orçamento maior que muitas cidades. E é o que eu quero fazer agora, se Deus permitir que a gente, em 2016, entre pela porta da frente na Prefeitura de Ribeirão e depois de 4 anos, porque nós não temos mais reeleição. Hoje é um trabalho, é um desafio de fazer um trabalho de resgate da nossa cidade. Eu andei e ando pelos 4 cantos de Ribeirão e vejo o abandono que a nossa cidade hoje se encontra. Então, o nosso trabalho é um trabalho sério, honesto, com pessoas que gostem de nossa cidade. Eu nasci em Ribeirão Pires, eu criei minha família em Ribeirão Pires e aqui, em 2020, eu quero sair de cabeça erguida e pela mesma porta que eu entrei, passando para um sucessor que tenha o compromisso com a nossa cidade, com as pessoas que moram aqui, com os munícipes, com o nosso município de Ribeirão Pires. É isso que eu quero. Ok, muito obrigado, Rosi, pela presença. Diário de Ribeirão Pires nas eleições 2016.